Fala galera, tudo bem? Bom, estamos aqui num episódio super especial com três mulheres incríveis aqui. É o primeiro episódio que eu tô roubando o lugar do Thiago ou do Edu, é sempre os dois que estão de host. Hoje eu tô roubando o lugar dos dois aqui, então tô muito satisfeito porque eu roubei por uma ótima causa e com belas companhias aqui. Eu queria que elas mesmas se apresentassem para esse episódio, vou contar um pouquinho. Elas são líderes de uma iniciativa chamada Steam, mas elas vão contar um pouquinho dessa iniciativa. Hoje eu só estou aqui para passar a bola de uma para outra. Não vou falar muito, prometo. A minha ideia é que elas falem. Então vou começar com a minha co-host aqui, que foi a pessoa que já passou por esse teste de fogo aqui, fez uma entrevista com a gente para os episódios que a gente fez para falar um pouco do evento de lançamento do SolidWorks 2024, que foram os episódios de lá atrás, e agora a gente está começando alguns novos episódios do 3DXcast. Então eu tenho a minha co-host do meu lado aqui. Por favor, vamos começar aqui com a Soraya. Soraya, por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história para quem não viu o seu episódio. Para quem não viu, está disponível ainda para ver, tá, né? Sim, André? Sim. Agradeço mais uma vez por você ter me convidado. Imagina, e principalmente por conta, né, de ter a Vanessa e a Raquel conosco. E mais uma vez, obrigada, né? Eu faço parte do time da Dassault, do time de consultores de negócios. E um super orgulho de fazer parte também do time Steam, né? Uma iniciativa que começou o ano passado, que tive a oportunidade de começar e fazer parte também, que com certeza para o próximo ano vão ter aí belos resultados, né? A gente está prevendo coisas novas e vai ser muito legal. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Soraya, gente, ela não falou muito, mas depois vocês olham lá no LinkedIn dela, ela tem um baita currículo lindíssimo, cheio de coisas importantíssimas. É uma baita engenheira, é um recurso incrível que a gente tem no time, então é um orgulho ter ela aqui do meu lado aqui para mediar esse papo aqui, ajudar a gente aqui. E aí na minha frente aqui tem a Raquel. A Raquel também é uma das líderes lá da empresa. A gente tem um grupo que é chamado de XCOM, né, o grupo executivo da empresa. Os líderes de cada área estão dentro desse grupo. A Raquel é uma delas, a Van também, a Vanessa também. Por favor, se apresente. Bom dia, eu sou a Raquel. Eu trabalho na Dassault tem 9 anos. Eu sou gerente de facilities, de real estate, de compras, de viagens, curva de rio e o que quiser também. Então, sou muito feliz. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Que bom. De compartilhar aqui um pouquinho da minha história com vocês. Muito bom. Van? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo esse podcast, super bacana. Obrigada, Biancardi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Sou a Vanessa Amado, sou responsável pelo RH na América Latina. Estou há alguns anos na Dassault e tenho muito orgulho de fazer parte e poder colaborar com o crescimento de todos os colaboradores da empresa. A gente montou esse comitê, ele chama Steam, para quem não conhece, como RH gosta de explicar em detalhes tudo. Por favor. É uma sigla, né, STEAM, que é Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. É uma sigla muito importante, é uma sigla que representa o espírito da Dassault, né, do empoderamento das mulheres em cargos de liderança. A gente incluiu o A, porque é importante, eu acho que o A também faz parte como arte. A gente tem a área de design, a área de software. Então temos o marketing. Temos o marketing, a gente faz umas artes às vezes. Às vezes não tão boas. Sempre fazem artes. Estamos aqui para isso. Então a gente montou esse grupo justamente para dar voz a essas mulheres que fazem parte da Dassault e também para poder fazer um chamado para outras mulheres que estão no mercado e que gostariam de ter a oportunidade de poder falar mais, de poder se espelhar, porque hoje na nossa geografia, né, eu falo de uma forma mais ampla, América Latina, em quem você vai se inspirar quando você é mulher, né, e quer trabalhar numa área que é predominantemente masculina e tecnologia ainda é predominante masculina? Quem que é a sua referência? Né? Sendo que você não teve em casa uma mãe, uma tia, uma professora que você pôde se inspirar nesse segmento. Então, a gente poder ter esse ambiente onde a gente possa discutir e falar mais sobre o tema. Vou parar por aqui, senão não deixo ninguém falar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quanto mais, melhor. Eu não me apresentei, na verdade, né? Eu já pré-assumi que as pessoas já me viram em algum momento. Eu sou o André Biancardi,
Sou gerente de marketing para América Latina na Dassault, responsável por uma divisão. A gente tem 3 caixinhas lá, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é isso. E essa iniciativa do Steam eu acho muito legal. No papo que a gente teve com a Valesca também, a gente levantou muito a questão de que existem profissões ou especialidades ou qualquer coisa do tipo que a mulher parece que naturalmente não olha para aquilo, né? É muito comum, por exemplo, na minha área eu tenho muitas mulheres na área de marketing, é muito comum, né? Ou a parte de artes, né, que a gente chama, é muito comum. Mas quando você vai, por exemplo, para engenharia, é muito difícil. Quando você vai para a tua área de facilities, tem muita mulher, mas você lida com muitos homens também, e homens dos mais variados tipos, e com um background, assim, com históricos e preconceitos muito grandes. E na tua área também é mais misturado, né? A grande massa de mão de obra da minha área, que é facilities, é masculina. Então, eu sendo mulher, tendo que contratar serviços e liderar esses serviços, tem preconceito. O que essa mulher sabe? O que ela sabe de construção? O que ela sabe de obra? O que ela sabe de engenharia? Ela nem engenheira é, porque eu não sou engenheira. Sou hoteleira de formação. Então, é um processo... tem preconceito diário, né? Sim. Então, todo dia tem que se provar e mostrar que é capaz, que pode, tem que mostrar que você sabe. Diferente se fosse um homem. No cara que não precisaria rasgar o conhecimento dele para poder ser levado a sério, né? E quando você tem uma mulher nessa posição, a gente precisa se explicar muito mais e se fazer entender muito mais do que se fosse um homem. Isso então, é muito o doido. Intuito isso. do Steam é a gente realmente tentar mudar isso, né? A gente já discutiu algumas vezes, né, esse ponto, né, da necessidade para as mulheres que estão nessa área onde predominantemente é masculina, de ter que provar, né? Sim. Então, se capacitar cada vez mais, né? Mostrar que tem competência, né? E até se impor em algumas situações, né? Para tentar ocupar o espaço. Eu acho que eu vivi isso, né? Na área de engenharia, com certeza Raquel também, por ser, né, uma área, como você falou, predominantemente masculina. Eu acho até mesmo você, né? Porque você veio de uma área também que não era puramente RH, você veio de uma área onde... De finanças, né? Acho que é bem lembrado isso, né, Soraya? Porque antes de eu assumir o RH na Dassault, há 8 anos atrás, eu já fazia parte da Dassault e na área financeira, né? Eu era gestora da área financeira, tesouraria, e trabalhei 20 anos na área financeira. Né? Então, é uma área predominantemente masculina. E muitas vezes eu me pegava e me cobrava, né? Porque você acaba se masculinizando para poder se impor. Eu ia chegar nesse ponto. Né? E eu acho que a gente vem fazendo um movimento muito bacana, onde está tendo a consciência de que você não precisa se masculinizar para poder se impor, para poder ter voz. Você não precisa ter um aumento do volume da sua voz para poder impor sua voz. Então, acho que a gente vem num movimento bem bacana. O Steam justamente é para isso, para a gente poder dar voz e poder ter esses tipos de discussões. Então, a gente promove encontros com outras empresas no mesmo segmento, para poder ouvir o que está acontecendo no mercado. Né? A gente não tá... O Steam da Dassault não é só para Dassault, não, ele é pro mercado, e ele é um mercado que não é só no Brasil também. Então a gente tenta buscar, porque culturalmente a gente é muito parecido na América Latina, né? Até por questões de colonização. Então, culturalmente, o jeito do machismo acontecer é muito parecido. Né? Sim, e aí diante disso a gente tem essas discussões, e acho que também a gente pode trazer aqui para esse bate-papo, que é super importante. Não adianta a gente só se preocupar, eu como RH, na hora do recrutamento. Eu acho que o recrutamento, o nosso trabalho, tem que começar lá atrás. Na base. Na base, exatamente. Então, a gente se preocupa muito com isso. A gente tem uma parceria com uma ONG, eu acho que é importante mencionar aqui, que é o Alfa Lumen. Eles ficam em São José dos Campos, a Raquel tem um contato direto com eles. Eles fazem um trabalho muito importante de base, e a Dassault, ela apoia um programa chamado Meninas na Ciência. Né? Então, a gente tem que trabalhar lá na base, porque
Nesse trajeto, na formação, muitas meninas se questionam, mas esse ambiente não é para mim. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Né? E já é do perfil da mulher, para aplicar para uma vaga, ela tem que estar 120% capacitada. Né? Sim. A mulher se cobra Muito demais. mais, Né? Então, a gente tem que trabalhar isso também lá na base. Né? Então, acho que esse trabalho ele é importante, não só trabalhar na hora do recrutamento. Para vocês duas, na verdade. Dependendo da área, você deve passar muito por isso. Você sequer acha mulheres para entrevistar, Sim. às vezes, não? Sim. E dependendo da área do que você vai contratar, acho que você nunca deve ter convivido com uma mulher. Olha, eu, por exemplo, dentro do meu time, eu procuro contratar mulheres. Eu tenho o Edson lá, né? Meu braço direito, que ele não sabia facilities, então ele entrou como estagiário, eu ensinei tudo para ele. E a partir dali eu tentei sempre buscar mulheres para compor a área. Porque eu acho sim que é uma área muito masculinizada. Sim. E que não tem que ter disso, tem que ser capaz. Né? Então a gente tem que olhar o currículo com outros olhos. E às vezes relevar alguns pontos de exigência e pensar, realmente eu preciso disso daqui porque isso daí vai limitar. Porque que a gente falou. Exatamente. A maioria das mulheres, elas às vezes nem coloca no currículo porque ela não tem 100% de certeza que ela faz aquilo. Então ela não... eu não vou pôr que eu tenho inglês intermediário porque eu não falo muito bem. E aí Cara, você vai, se o bate cara um é bom, papo, eu traduzo pra e aí ele, você vê que a dane-se, pessoa consegue se virar muito bem, é claro. aquilo que você precisa. Ou às vezes é aquilo Né? que ela precisa Precisa para ela dar ter uma grana, oportunidade. você vai lá e fazer um curso. Então, assim, e a gente teve algumas últimas contratações até do meu time que a pessoa não colocou, não tem inglês. Eu falei, tá, eu vou te colocar e você vai me garantir que você vai começar a estudar. Sim. Sim. Então, porque a sua bagagem, eu preciso da sua bagagem, e o seu inglês a gente lida com ele ao longo do percurso. Claro. Então, a DaSo também dá essa oportunidade, e eu acho bem bacana. E vou até complementar um pouco do que a Van falou do projeto, que vai na base, o projeto que a gente ajuda as meninas na ciência, são escolas municipais, escolas de ensino fundamental, e aí eu fui visitar e conversei com as meninas, e assim, é incrível como abre a cabeça delas para uma coisa que elas nunca teve contato. Elas começam a mexer com circuito, elas começam a mexer com coisas de engenharia, que elas falam, nossa, eu posso fazer isso também? Então eu posso olhar para essa área. Como é que você vai saber que você não gosta se você não sabe nem que existe, exatamente, né? Então, e acho que a base do nosso grupo é essa, né? A gente tentar fomentar e trazer meninas e jovens cada vez mais para a área de tecnologia. Foi a experiência que a gente vivenciou, né, no evento que participamos, acho que foi o primeiro, né, que nós participamos em São José dos Campos, onde montamos um stand falando de tecnologia da SO, né? Você conhece, André, e para quem já trabalhou com algum tipo de solução da SO, é tecnologia para as empresas, né? Nós trouxemos para demonstrar para alunas, né, de ensino médio, ensino fundamental. Legal. Então, foi muito interessante. Para mim, foi uma experiência extremamente marcante. É muito gostoso fazer essa troca, né? É gostoso porque do interesse delas, como que eu faço para aprender isso? Sim. Então, eu acho que o nosso objetivo principal é mostrar que efetivamente há oportunidade, seja para menina, seja para menino, né? Para seguir aquilo que você entende que tem aptidão, né? Não ter um bloqueio por conta do seu gênero, né? Sim. Isso que a gente quer. Uma coisa que eu observo, até a gente evitar. estava conversando quando eu brinco do currículo, do teu currículo, que é a Soraya é PhD. Então, a gente sabe que existem profissionais homens que pedalaram muito menos para conseguir mais do que muitas mulheres no mesmo cargo, né? Existem estudos, eu precisava até buscar esse estudo que eu vi alguns anos atrás, que era assim, um homem branco ganha X, uma mulher branca ganha 25% menos, no mesmo cargo, 25% menos. Um homem negro ganha 25% menos do que essa mulher branca, e uma mulher negra ganha 25% menos do que esse homem negro. Assim, cara, que é muito bizarro. E aí você fala assim, não adianta ter a mesma formação. O cara vai ter que nadar muito, muito mais. A mulher vai ter que nadar muito, muito mais para chegar na mesma coisa. Não faz o menor sentido isso. E a ideia é quebrar esses paradigmas, né? Esse histórico que a gente tem. E a ideia também não é confrontar. Né? A ideia do STEAM não é entrar em confronto, mulheres de um lado, homens do outro. Não, é a gente poder somar. Sim. Né? Eu acho que a ideia é criar uma ponte,
O STEAM é justamente isso, não é um bloqueio e fechar um grupo. Não é um piquete, né, de não, protesto. É cara, criar sinergia e criar ponte para acesso para essas pessoas que às vezes nem imaginam que isso possa existir. Né? E quando a gente fala de STEAM, a gente vai muito além. Né? Eu acho que é mostrar para as empresas que é possível ter diversidade independente de gênero, de idade, que eu acho que a questão do etarismo é muito grande, principalmente nas multinacionais, então a gente poder quebrar esse paradigma e criar essa ponte, e só para concluir, Biancardi, que as meninas chamam de André e eu te chamo de Biancardi. É o André Biancardi, é a mesma pessoa. E não sou primo da namorada do Neymar, hein, gente? Eu não conheço ele. E eu acho que até para fechar um círculo e mostrar que isso é importante, a gente está discutindo, o STEAM está também para discutir. O Edson, que é o braço direito da Raquel, ele foi estagiário numa idade muito acima do que é a média de estagiários que tem no mercado. Né? Então, acho que isso é importante também. Isso é legal. Ele já estava numa idade que é considerada fora do padrão de mercado, ele foi contratado como estagiário, foi efetivado, foi treinado, ele não tinha experiência e está voando, entendeu? Então, acho que isso que é importante. Olhar para a pessoa e ver que ela pode fazer. O Edson é o tipo de pessoa, né? Que você... eu gosto muito disso, né? Problema, o mundo tá cheio, eu costumo falar isso, né? Qual que é a solução? Exato. Você joga no colo, pode ser uma Exatamente. solução ruim, mas ele vai pensar. Isso a gente não precisa achar quem é o culpado. Onde é que a gente acha a solução? Vamos achar a solução. E seja você mesmo, né? Eu acho que as empresas, elas precisam contratar o profissional baseado na experiência, né? Então, acho que isso independe de gênero, ou de orientação, ou de idade. Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. E o STEAM é isso, né? É quebra de paradigmas, é quebra de históricos que não dão acesso às pessoas. A gente está aqui para discutir isso. E a gente quer homens participando também, isso porque é a gente precisa de homens para empoderar as mulheres também. E para abrir a cabeça deles. E para abrir a cabeça. E deles eu também. Eu acho que a gente está num momento de mundo que, né, se fala muito, se expõe muito de machismo, de preconceito e tudo. E a gente tem que pegar esse gancho pro lado bom disso. Claro. Como é que a gente muda para melhor, então? E não só martelar ou fazer um piquete. Tá errado. Tá, o que você quer que eu Qual é a faça, solução? Né? Então vamos atrás da solução, vamos achar o comum aqui que a gente consegue seguir fazer um acordo e fazer uma coisa melhor para todo mundo. É uma questão de educação, né? Que eu acho que tem que vir, né? Eu tenho um menino em casa, então tem que ter, né, direitos e deveres dentro de casa, né? Porque é menino ou é porque é menino, né? Vai lavar louça, vai limpar a casa da mesma maneira. Né? E não precisa deixar de pagar a conta do jantar no primeiro encontro, não, por favor. Não precisa. Isso não é igualdade, isso não é igualdade, isso aí é falta de educação, é falta de cavalheirismo. Né? O cavalheirismo, o romance, mas... E é uma questão de conscientização também. A gente está ouvindo cada vez mais, né? Você comentou há pouco, né, da questão da diferença de nível salarial. Veja quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Foi de um estudo exatamente para ver o porquê da discrepância salarial entre homens e mulheres. Né? Saiu um estudo hoje no jornal falando exatamente porquê, sobre saúde feminina. Né? 85% das mulheres se consideram estressadas. Por quê? Porque tem um nível de responsabilidade absurdo. Não, a mulher não é estressada, né? A mulher quando fica nervosa é louca, né? Isso é muito doido. Então, assim, o homem pode extrapolar, fazer o que quiser. Como melhorar isso, né? E por que, né, 85% se diz super estressadas ou com muitas responsabilidades, né? Com a saúde mental abalada. Sobrecarga enorme. Sim, então, como, né, poder dividir os papéis aqui para que não... Sim. Né, para que todos... Para que tenha um equilíbrio na realidade. Isso é outro paradigma que em casa a gente quebrou. Sou eu quem saio para trabalhar e é meu marido quem cuida das minhas filhas e cuida da casa. Então, ele cozinha bem? Muito bem. Isso é bom. Eu passo bem. Que bom. Isso é bom. Você falou de etarismo, eu não sei se é o termo correto usar também para etarismo, mas eu sei que existe, isso é natural, um certo etarismo naquela faixa de idade das mulheres que potencialmente elas vão engravidar, ou possam engravidar. Tem mulheres que não querem engravidar, tem mulheres que vão engravidar.
mas que vai ali mais ou menos dos 20 e poucos anos até os 40 mais ou menos. E tem as exceções, né? Toda regra existe uma exceção, a única regra que não existe exceção é essa, né? Que toda regra tem exceção. Mas tem esse etarismo também, né? Às vezes de algum gestor falar assim, putz, ele pode não externar mais, porque antigamente era até externado. Eu ouvi isso. Eu também Vou contratar uma mulher, aí ela vai, nessa idade, ela vai tirar a licença da maternidade, vai me ferrar. Eu falei, bicho, mas você nasceu da onde? Você acredita na cegonha ainda? Então tem essa questão também. A mulher, ela tem 2 bloqueios, né? O homem passa por um, depois talvez dos 40, 50 anos, a mulher tem esses 2 pedaços de etarismo, digamos assim, não? Então, com relação à questão de engravidar, isso vai muito da empresa onde você vai estar colaborando, né? Tem empresas ainda, eu vejo que nas grandes multinacionais isso já é uma coisa fora de discussão, né? Então, a gente, pelo contrário, até... Porque isso é uma questão muito pessoal, se a pessoa quer ser mãe ou não, né? Eu, no meu caso, eu decidi ser mãe aos 39 anos. Nunca tinha pensado ser mãe e estava tudo bem, né? Então, acho que isso é uma questão muito pessoal. Isso pode acontecer, sim, mas o etarismo em si é com relação à idade que a pessoa está de maturidade, né? Então, uma mulher... Aos 50 anos, ela está fora do mercado. Uma mulher, aos 60 anos, está fora do mercado. Um homem, e o etarismo, ele vai independente de gênero. Sim. O homem, aos 60 anos, está fora do mercado. Também vai da empresa, porque a gente contrata pessoas aposentadas, né? E isso porque a gente quer a experiência da pessoa. Né, pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Precisa também, de uma né? opção também da pessoa de querer trabalhar ou não. Então, acho que assim, com relação à maternidade, ele é um caso mais específico e às vezes isso acontece, mas o que a gente tem discutido, isso aonde que eu quero trabalhar? Porque hoje a decisão não é só da empresa, eu quero contratar você. Mas e o profissional? Eu quero estar nessa empresa? Tem muita gente que sai dos trabalhos sem ter outro emprego, né? O cara não aguenta essa mais, empresa me representa, mas como que a gente dá esse poder de decisão para uma grande massa que hoje não consegue decidir? Né? E é isso que o STEAM vem trabalhando. A gente vem trabalhando para que as pessoas saibam que ela pode tomar a decisão de onde ela quer, que ela consegue ter acesso a estudo. Então, acho que isso é um trabalho, porque hoje não adianta a gente só, mas não tenho acesso, mas existem várias ONGs que dão esse acesso, né? Existem várias empresas que têm um programa educacional. Então, acho que isso, o STEAM vem criando essas conexões para a gente poder dar mais visibilidade para essa grande massa que hoje fala, pô, que legal, vocês estão aí falando de empoderamento, mas como que eu começo? Onde que eu tô? Para onde, né? Para onde eu tenho que ir primeiro? Então, se você é da região de São José dos Campos, procurem o Alfalumen, né? Eu acho que o Alfalumen, ele também tem alguns programas que ele abrange nacional, né? Então, ele tem uma abrangência nacional, então também dá para estudar online. Mas existe só o Alfalumen? Não, existem outras portas que podem se abrir. E o STEAM justamente está movimentando e criando essas conexões para poder discutir esse tema. Sim, e mais um detalhe, a gente promove mulheres durante a gravidez. Então a gente tem mães... Isso é maravilhoso, tem muito mães legal. que elas saem, quando voltam, estão promovidas. Eu acho que isso é um movimento que as empresas têm que entender que a mãe precisa parar, assim como o pai para. Sim, né? Então, assim, se o pai... É assim como o pai do coração e a mãe do coração também precisa parar. Né? Então, mãe não é só mãe biológica. Claro. Né? Claro. Então, a gente tem... Tanto é que hoje tem lei, né? Quando você adota uma criança, você tem a licença maternidade. Isso é muito legal. Mas a gente precisa ter mais do que a lei. A gente tem que ter o bom senso como gestor, a gente tem que ter... que bom senso, né? cada um tem o seu, né? A gente tem que ir... É uma trabalho luta. Eu entendo difícil, seu ponto, né? Biancardi, porque primeiro, o que acontece, e eu acho que é muito da América Latina, cinto de isso, segurança, você você tem precisa que forçar colocar uma primeiro. lei
para que a pessoa entenda que é regra. E era uma coisa que deveria ser natural. Mas não é natural. Então a gente impõe. Tá aqui, você vai ter que seguir. E aí, a partir daí, começa a ficar. Você sabe, esse lance da licença maternidade, você passou por isso. Eu lembro quando eu entrei na Dassault, você estava quase saindo de licença maternidade. Eu entendo que o único jeito disso resolver, que é acabar com isso, é a licença maternidade ser igual pro pai e pra mãe. Os dois vão sair, acabou. Aí não vai ter mais essa desculpa velada ou essa filtragem velada do líder de falar assim, Vanessa, não, essa candidata não é, eu preferi esse aqui, entendeu? Porque a gente sabe que isso acontece, então é bem difícil. Eu queria perguntar para vocês, para todas vocês, alguma curiosidade, não precisa ser boa ou ruim, vocês escolhem, alguma coisa que vocês tenham passado diferente, ou alguma curiosidade que talvez um homem nunca precisou passar, nunca passou. Às vezes, no que você lida com o dia a dia, com o teu time ou com as pessoas que você contrata para fazer os serviços que você executa, com os líderes que você tem, que às vezes você tem os seus clientes internos para você ajudar a buscar, recrutar essas pessoas, e com os clientes externos que você lida também, ou na vida de vocês, o que vocês já passaram de curiosidade, assim, de coisas diferentes? Tantas, Biancardi. Eu tenho desde salto na obra, de andar de salto no meio da obra, e o pessoal fica olhando assim, olha, aqui tá errado, bota isso daqui. A pessoa fala, mas você tá de salto, para de olhar meu pé e olha o que eu tô te falando. Presta atenção no que eu tô pedindo pra você arrumar, em vez de se preocupar se eu tô de salto ou não. Se eu torcer o pé, eu tô de salto porque eu estava no meu final de semana e eu tive que vir aqui consertar o que você estava fazendo de errado. Então, agora presta atenção no que você tá fazendo. Então, desde isso até, coisas boas, que a Vã estava falando até da licença maternidade na Dassault, assim, que eu sou muito feliz de trabalhar na Dassault e ter tido as minhas 2 gestações na Dassault, porque eu pude sair tranquila, com a certeza de que eu ia voltar e eu ia ter o meu trabalho. Né? Por 2 motivos, pela Dassault e pelo time que você construiu também. Com certeza. Exatamente, pelos 2 lados. Então, a primeira a gente fica aflito, e aí eu lembro bem de uma conversa, ela pode não lembrar, mas eu lembro bem de uma conversa que eu tive com a Vã antes de sair, e ela sentou e falou assim, vai tranquila, seu foco agora é a Catarina. Quando você voltar, sua cadeira tá aí. A gente se vira esse tempo sem você, a gente ajuda o seu time, vai morrer, tranquila. Né? A Vanessa e a Tati me falaram isso. Então, isso eu saí aliviada. E não precisei pegar o telefone, não precisei ser contatada, ninguém me ligou durante a minha licença, eu saí de licença. Eu foquei na minha filha. E quando eu voltei, eu voltei. Né? E aí, para a segunda gestação, foi maravilhoso, porque eu já sabia, meu time já estava mais do que treinado. O segundo filho é melhor que o primeiro. O segundo a gente para de esterilizar a chupeta, né? Aí fica tudo fica tudo mais leve. Vitamina S. Perfeito. E você, me conta uma curiosidade. Eu acho que eu já tinha comentado no outro podcast que uma época que eu dava consultoria externa, atendia muita empresa, fábrica, não tinha banheiro na área industrial né? Então eu tinha que andar quase 1 quilômetro para ir na área administrativa para ir no banheiro. Eu já vi isso. Então, quando eu questionei, mas cadê o banheiro feminino? Não existe banheiro feminino aqui dentro. Como não existe banheiro feminino? Eu vi isso numa empresa em São Paulo. O rapaz falou, olha, pega a chave lá com a secretária, que ela é a única moça que trabalha. A chave da secretária, né? Vai na área administrativa. Isso evoluiu muito, né? Porque hoje em dia é comum você ver mulheres na área industrial. Então, graças a Deus. E eu acho que um lado super positivo, se eu pegar assim, olhar para trás, né? Olhar pelo espelho retrovisor, né? Durante todo minha carreira, aquilo que eu comentei no outro podcast, minha mãe estava com medo que eu morresse de fome, se lembra? Todo mundo comentou, etc e tal. Ela tá bem, ela tá tudo certo. Não morri, graças a Deus. E eu acho que também tive a oportunidade de ter amigos excelentes, né? Que me olhavam como profissional e não só Soraya mulher engenheira. Não, profissional. Né? Então, eu agradeço por isso. Que bom. Vã deve ter várias curiosidades de entrevista, de um monte de coisa. Mas tem a confidencialidade.
A gente faz como quando, no marketing, quando a gente não tem autorização de citar o case, a gente só fala assim, vai, um banco de cor laranja, cor azul, a gente vai falar as entrelinhas. Então você não precisa falar quem da é. América Latina. É uma empresa assim. Não, eu acho que uma coisa assim que eu passei na minha trajetória e passo até hoje, e é uma coisa que eu procuro estender a mão durante uma entrevista e trazer, né, que aqui é um ambiente seguro para se trabalhar, eu sempre falo, seja você mesmo, né? Então, eu lutei minha vida toda como profissional para eu poder ser eu mesma, né? Então, principalmente na área de finanças, sempre era questionada, mas você é de finanças? Né? Eu falo, sim, sou de finanças e a gente está aqui para negociar esse contrato. Sim, sou de finanças e a gente está aqui para discutir essa tarifa, esse valor que está sendo cobrado. Então, eu acho que isso que é importante. Não deixe de ser você. Né? Numa entrevista, seja você. Não pretenda ser ninguém além de você, porque no dia a dia a imagem não se sustenta. Né? Então, uma hora acho cai, né? uma hora cai. Então, assim, isso eu sempre falo. Às vezes já aconteceu, ele inclusive ainda está na Dassault, né? Não vou dar nomes, mas assim, durante a entrevista eu via que ele puxava a camisa, estava lá se escondendo. Eu falei assim, nossa, você tem uma tatuagem? Ele arregalou o olho assim e falou, tenho. Eu falei, ai, deixa eu ver, eu também tenho, eu tenho várias. Então, assim... Eu, quando era moleque, meu pai falava, não vai por tatuagem que ninguém vai te contratar. Não deixe de ser você. E se você tem um estilo, um jeito de ser, tire proveito disso. Claro, é a tua personalidade, né? É a sua personalidade. Isso adiciona valor para o negócio. Você né? está falando de não esconder, mas você está escondendo duas coisas. Primeiro você falou, eu estou há muito tempo na Dassault, você não falou quanto tempo você tem. E uma curiosidade que eu adoro, que você anda de Vespa. Ah, tá. E de Fusca. Não, isso é legal porque foi o que eu mencionei na minha entrevista, quando eu fui entrevistada para entrar na Dassault. Ah, é? Eu tô na Dassault há 13 anos. Eu sou piloto de Fusca, você falou. Eu tive um gestor maravilhoso quando eu entrei, que eu não entrei como Dassault, entrei numa brand, SolidWorks, e era bem segregado na época, 13 anos atrás. E quem me entrevistou foi um francês, Jérôme, tenho contato com ele. Beijo, Jérôme, um querido, profissional da área financeira, super competente. E era uma blind interview, né? Uma entrevista às cegas, porque naquela época não tinha essa questão de câmera e tal, e foi uma ligação. E aí eu falei, Jérôme, aí ele viu que eu tinha conhecimento do sistema, a SolidWorks na época usava um sistema financeiro, mesmo que eu usava na antiga empresa que eu trabalhava, e ele se empolgando, e a gente conversando, e fluindo a conversa, eu falei, Jérôme, eu preciso fazer, tem alguma coisa que você quer falar? Eu falei, tenho, duas. Aí acabei falando 3, aí ele falou, pode falar. Eu falei assim, você tem alguma questão para quem usa piercing? Ele, não. Eu falei, não, porque eu tenho um piercing, na época eu usava um piercing labial, que quero voltar, inclusive, que eu tenho a marquinha aqui. Ele, não. Segunda questão, você tem alguma restrição se alguém tem tatuagem? Não. Por que você está falando isso? Um francês, né? Eu falei, não, porque eu preciso que você saiba, porque se a gente se conhece pessoalmente, você vai ver que, né, você está contratando uma profissional de finanças com piercing, tatuagem. Ele, não, tô achando ótimo, adoro diversidade. Falei, já que você adora, então vou te contar uma terceira. Eu vou trabalhar de moto, eu faço parte de um clube de motos antigas, né, 2 tempos, então eu tenho uma Vespa, uma Lambreta. Ele, nossa, que demais, quando eu for pro Brasil, você me leva a dar uma volta. Eu falei, não, tudo bem. E assim foi que a gente começou a nossa conversa, e assim que eu fui contratada para trabalhar na Dassault. Então, assim, quando você está na entrevista, né, pergunta como que é a empresa, ambiente de trabalho. Entrevista você também, né? Você também faça a entrevista para saber se lá é um lugar que você quer estar. Faz sentido. Então, acho que isso que é importante. E quando eu entrevisto, eu também procuro deixar
que eu falo que não é uma entrevista, é um bate-papo. Uhum. Eu falo, é um bate-papo, é descontraído, seja você mesmo. Porque eu acho que isso que faz com que os contratos, que isso é um contrato que a gente tem entre empresa e profissional, sejam de longo prazo. Eu acho isso é muito importante. Saindo daqui, nós vamos comprar Vespa. Eu tenho uma moto já, não é uma Vespa. Eu adoraria ter uma Vespa e adoraria ter um Fusca. Tatuagem e piercing, todo mundo, por favor. Né? Tatuagem eu também já tô aqui. Eu não já. tenho. Só eu. Minha filha tá adoraria. tentando me puxar. Vamos lá, mãe. Então eu tenho que fazer uma Piercing eu tatuagem tenho junto com aflição. ela. Mas é o seguinte, se você não gosta, Sim. tudo bem. Também, né? Meu marido, ele não tem tatuagem nenhuma. Entendeu? E tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, ele tem as peculiaridades dele e tudo bem, entendeu? Mas então, acho que isso é o importante. Você não é obrigado a nem Se ser de um rotular. jeito ou nem ser do outro. Seja do jeito que você quiser. Eu acho que acho que pra gente fechar aqui, eu queria que vocês dessem um recado para 2 estratos muito importantes que a gente falou aqui. As meninas e as mulheres acima de 50, que é as que sofrem com etarismo. Sim. Que recado que vocês dariam? Para as meninas eu vou dar o recado Você que tem eu falo duas. para as minhas filhas todos os dias. Sim. Eu tenho uma de 4 e uma de 1 ano e meio. A de 1 ano e meio olha para mim, não entende direito. Mas eu falo muito para minha de 4 anos. Você pode ser o que você quiser. Mamãe, eu posso... Você pode. Mamãe, eu posso ser bailarina? Pode. Mamãe, eu posso ser cientista? Pode. Você pode ser o que você quiser. Eu sempre reforço isso pra ela e eu quero reforçar isso pra todas as meninas. Eu queria ser tio de acampamento, não deu muito certo. Você ainda pode ser. Meu sonho era ser tio de acampamento ou comissário de bordo pra poder viajar. Meu pai, por que não pilotar? Ah, não, tem que estudar demais, tem que maior responsabilidade. Eu fiz um curso de tia de acampamento. É bem bacana mesmo. Você ainda pode ser tia de acampamento. Mas isso é importante. E para as mulheres acima de 50 anos? Não desistir. Eu acho que o mundo está mudando muito. Nós, mulheres que estamos na liderança, a gente tenta de todas as formas e continua tentando e a gente não vai desistir de que mude isso. Pode ser que você tenha perdido o emprego, mas tem outra empresa que vai olhar para você. Então, não desiste. E não deixa de colocar nada no seu currículo, até que, sabe, você, mas eu não falo muito bem, mas você fala, você se vira, então coloca e vai pra entrevista. E seja honesta, é o que a avó falou, seja honesta. A gente dá um jeito depois. A gente dá um jeito depois, exatamente. Eu acho que a mentalidade está mudando, graças a Deus, e a gente tem que seguir pro melhor sempre. Que bom. Van, bom, você também tem uma menina. Tenho uma menina... que a Leila tem 11 anos e eu falo, ela às vezes me pergunta, mãe, isso é de menino ou menina? Eu falei, isso é de criança, né? E é assim que a gente vem construindo e ela vem se estabelecendo como pessoa, como indivíduo. Não existe brinquedo de menina e brinquedo de menino. Brinquedo é de criança, brincadeira é de criança, então acho que isso é importante. Para as meninas, e também uso muito minha filha como referência, eu acho que você tem que experimentar, né? Eu acho que você tem que ter uma vontade, eu gostaria de ser, vamos dar um exemplo, professora, né? Que é uma área que hoje está muito descredenciada, infelizmente, e a gente precisa fortalecer a área da educação. É verdade. Que é lá que começam as referências, né? Então, se você quer ser professor, professora, estude para isso, mas não se limite a isso, porque nessa fase, né, de educação, de aprendizado, até na graduação, experimente, né, porque às vezes você está fazendo um curso... Arrisca, né? Você de pode, engenharia. Né? Engenharia é um leque imenso. Você está fazendo engenharia mecânica. Experimente, o que eu posso fazer? Né? Estou fazendo engenharia química, experimente, o que eu posso fazer? Ou dentro de outras áreas, que nem eu sou formada em economia, né? Trabalhei na área financeira anos, né? Já falei aqui 20 anos, migrei para recursos humanos, e assim, para mim, uma delícia, me reinventei, né? Mudei de emprego na mesma empresa. Eu já conheci você no RH e é muito louco, eu não imagino ela no financeiro, porque ela é muito a cara do RH, né? É muito assim, acolhedora. Mas a avó é jeitão. Muito tudo que ela decide ser. Porque eu conheci a avó, entrei na da sua avó, era da área financeira. E ela era muito finanças. E ela manja de tudo, sabia de tudo, e ensinava e resolvia. Obrigada. E aí, quando veio para RH... Só RH, então você não... E eu lembro da van financeira que não tem nada a ver com a van RH. É bem diferente. Então, assim, aprendeu a nova habilidade e desempenha muito bem. Então,
É muito bom. É um belo exemplo. Obrigada. E para as mulheres de Né, 50? Então, só para fechar vai lá, isso vai lá, que imagina. a Rachel colocou, obrigada. Me controlar aqui para não emocionar. Permita-se para as meninas, para as adolescentes, permita-se. Isso vai da adolescência até a maturidade. Para as mulheres de 50 anos, e eu me incluo, né, fiz 50 anos esse ano, né, sou de 73, desperte a criança que está dentro de você. E isso eu falo para muitas pessoas, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Não deixe morrer a criança que está dentro de você, porque ela te desperta muitas coisas, muitas vontades. A mudança de empresa, a mudança da área profissional, a mudança de estilo de vida, a sua criatividade, né? Porque quando você é criança, cadê os rótulos, né? Cadê? Né? São a história, o histórico dela que vai criando os rótulos e pondo numa caixinha. Então, não deixe adormecida a criança que está dentro de você. E tem uma vantagem, né? Porque assim, é igual jogador de futebol, a gente costuma dizer, o veterano, a desvantagem dele é que ele não tem a energia do jogador novato, lá do moleque de 16, 17, 18 anos que está começando, saindo da base do profissional. Só que ele não corre errado, ele faz a bola correr no jogo, né? Você pega um cara que já está mais tempo ali, ele sabe antecipar a jogada, ele sabe tocar melhor. Talvez ele não vá aguentar os dois tempos inteiros, mas se ele entrar antes ou entrar depois, ele vai fazer muito mais a diferença do que às vezes um moleque que fica correndo ali meio perdidão ali, que você tem que orientar. Então tem que ter essa troca, né? Isso é importante. A bagagem, imagine você aliar, que nem você falou, despertar a criança, aliada à bagagem que a pessoa tem, cara, ela vai correr muito menos, vai sofrer muito menos para chegar onde precisa. Sim. Eu acho que eu vou ser repetitiva, né? Porque as meninas falaram... Você também tem uma menina. Eu também tenho uma menina, então para as meninas, né? Minha filha já tem 23, né? Uma jovem mulher aí. Para a mãe vai ser sempre um bebê, né? Sempre um bebê. Mas eu acho que a Vanessa e a Raquel falaram muito bem, né? Faça aquilo que você entenda que vai ser o melhor para você, né? Se permita, eu acho que é importante. Arriscar, né? E tem aquele olhar, eu acho que é difícil, né? Adolescente tem muitas dúvidas, né? Tá naquela efervescência. Então, o testar, né? O tentar ver qual que é o melhor caminho, né? Mas seja verdadeiro com você mesmo. Sim. Né? Então, assim, não tente ir porque é um modismo, porque ou é uma profissão ou é uma área que todo mundo tá indo, porque meu colega tá indo. Eu passei porque um pouco... todo mundo da minha família, né? Porque tem muito todo isso mundo também. da minha família tá indo, né? Eu passei durante a fase da adolescência da minha filha, nessa época de faculdade. O que eu vou ser? Eu quero isso. Mas por que você quer isso? Porque é legal. Não, legal não é suficiente. Né? Então, tente, né? É difícil, mas tenta ser verdadeiro com aquilo que você tem aptidão, com aquilo que você goste, né? E tenha dedicação para isso. Né? Eu acho que é importante. Para as mulheres, e eu me incluo também nessa faixa etária, eu achei lindo o que você falou, Van. A gente passa por ciclos, né? Sim. Então, nada mais acima de 50 é mais um ciclo. Sim. Né? Então, assim, você tem novas oportunidades, você tem que se reinventar muitas vezes, né? Mas não deixar a peteca cair, né? Porque, poxa, 50 anos ainda é tão novo. Eu me sinto Eu sinto uma menina. Eu sempre lembro quando começa... Porque, assim, a expectativa de vida cada vez está aumentando, né? A gente tem a história do Jorginho Guinle, né? Que era um playboyzão que ele fez uma conta de quanto ele ia viver com um matemático, baseado na expectativa, quanto que ele podia gastar da fortuna dele até ele morrer. Só que a conta deu errado, porque ele viveu até 90 anos, ele morava de favor. Tudo bem, ele morava de favor no Copacabana Palace, mas estava de favor, falido. Um belo lugar, né? Errou a conta. A expectativa de vida das pessoas está cada vez maior. O que você vai fazer? Um cara com 50, uma mulher com 50, 60 não vai fazer mais nada. Não, e outra, né? Não anule a sua experiência, né? O que você já aprendeu até aqui, né? Tudo que você vivenciou, isso tem um valor, assim, inestimável. Sim. Se as pessoas não dão valor para a sua experiência, então não são as pessoas certas, né? Elas para que estar ao seu erradas, lado, né? Para te ouvir. Então, não deixar que o etarismo, né, influencie na sua vivência, né? Do que você já... Valorize aquilo que você já viveu. Que legal. Acho que é isso. E sabe que eu acho que é importante, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante, discute bastante no STEAM, que aí isso é independente da idade, é a rede de apoio. Né? Então, o STEAM está tentando e buscando ser uma rede de apoio também. Né? Então, sua rede de apoio pode ser
algumas pessoas da sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Fortaleça a sua rede de apoio. Eu acho que isso é muito importante. Né? Quem são suas referências? Quem que está lá na hora que você precisa? Porque o caminho, ele sempre vai ter alguns desafios a mais. Né? Então, esteja preparada para os desafios, enfrente-os da melhor forma. Né? Eu acho que isso que é importante também. A rede de apoio é fundamental. E quem está na liderança, ouvir, né? Sim. Ouvir escutativa, não ficar Sim. só... Ouve, mas não faz nada, não adianta. Ouve e age. Sim. Né? Faça acontecer. Muito bom. Gente, obrigado a todas vocês aqui pela oportunidade. Foi muito bacana. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, trazer outras mulheres incríveis que a gente tem no escritório. Tem uma galera absurdamente incrível lá na Dassault, então estou muito feliz. A ideia é que para o próximo ano, né, 2024, já está batendo na porta, a gente faça outras iniciativas, mais iniciativas com o Steam, em outras cidades, em outros países da região da América Latina. Então, fiquem ligadas, mulheres, homens também. Vocês estão todos convidados. Eu já estou, André, estou convidando vocês também, que eu acho que é importante, né? A gente tem que incluir todo mundo, que foi o que você comentou, né? Então, é isso. Obrigado novamente. Obrigada. Galera, obrigado. Obrigada. Fiquem ligados nos próximos capítulos aí do 3DX Cast. Sempre a gente vai trazer novidades, casos de sucesso, a gente vai trazer clientes, vai trazer pessoas da própria Dassault, contar um pouco da nossa história, das nossas soluções, enfim, tem uma infinidade de assuntos que a gente vai abordar. Até a próxima. Valeu! Valeu. Tchau. Tchau.